exercícios de força elétrica ou lei de Coulomb, certo? O exercício número 1, ele dizia o seguinte: duas cargas pontiformes, Q1 de 5 milicoulombs e Q2 de menos 4 milicoulombs, no vácuo, estão separadas por uma distância de 30 centímetros. Determine a força elétrica entre elas. A primeira coisa que a gente sempre vai fazer em física é anotar os dados. Então, comece retirando o que for dado. O primeiro dado que ele dá é que Q1 vale 5 milicoulombs. Então, já anota lá. Q1 é igual a 5 milicoulombs. E Q2 é o segundo dado, é 4 milicoulombs. Então, Q2 igual a 4 milicoulombs. No vácuo, estão separadas... Opa, essa informação é importante. Porque se ele diz que está no vácuo, significa que o K0 é igual a 9 vezes 10 elevado a nona Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Há uma distância de 30 centímetros. Então, a distância, 30 centímetros. E aí ele fala assim, determine a força elétrica entre elas. Então, ele quer saber o F. Ok? Vamos jogar na fórmula. Sempre começa escrevendo a fórmula. Qual que é a fórmula de lei de Coulomb? F é igual a K0 vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Tudo bem? Agora que eu já coloquei a fórmula, eu vou olhar o que eu tenho, o que eu não tenho e vou substituir. Vamos lá. O F eu não tenho. Se eu não tenho, eu repito. O K0 vale 9 vezes 10 a nona. Então, no lugar do K0, vou colocar 9 vezes 10 a nona. Vezes, módulo é só para desconsiderar o sinal. Então, se aqui era menos 4 milicoulombs, eu não vou considerar mais. Eu vou deixar como se fosse positivo. O Q1 vale 5 milicoulombs. E aqui tem um fator importante. Esse fator importante é o mili. Lembra lá? Se eu for olhar a tabela de prefixo, o mili é 10 elevado a menos 3 coulombs, ok? Então, aqui também vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs. Então, no lugar do Q1 ali, eu vou colocar 5 vezes 10 elevado a menos 3. E no lugar do Q2, eu vou colocar 4 vezes 10 elevado a menos 3. Se você esquecer esses prefixos aqui, ó, a questão tá totalmente errada. Vai ser dividido pela distância ao quadrado. A distância é 30 centímetros, mas aqui tá em metros. Então, eu tenho que pegar esse centi e passar para metro. Como que eu faço para passar para metro? O prefixo centi vale 10 elevado a menos 2. Então, vai ficar 30 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Vou substituir aqui, ó. Vai ficar 30 vezes 10 elevado a menos 2. Isso tudo elevado ao quadrado. Beleza? Vou repetir o F. E agora o truque é, separa quem não é potência de quem é potência. Então, para um lado eu vou colocar o 9, o 5 e o 4. Para o outro lado eu vou colocar o 10 a nona, o 10 a menos 3 e o 10 a menos 3. Divididos, e aqui eu vou fazer 30 ao quadrado é 900, ou 9 vezes 10 ao quadrado, beleza? Vezes 10, 10 a menos 2 ao quadrado vira 10 a menos 4. Por quê? Porque a gente vai multiplicar isso aqui, ó. Menos 2 vezes 2, 4. Fica menos 4, beleza? Então, F vai ser igual. E aqui a gente começa a brincar de cortar. Eu posso cortar esse 9 com esse 9. E aí, vai sobrar o quê? 5 vezes 4, 20. Vezes... Vou repetir a base, porque agora eu vou resolver quem não é potência. Ou melhor, vou resolver as potências. Repito a base e somo os expoentes. Mantenho como eles estão. Então, vai ficar 9 menos 3, menos 3.
Os expoentes que estavam embaixo, eu vou trazê-los para colocar aqui. E aí, eles vão inverter o sinal. Então, vai ficar menos 2 mais 4. Belezinha? Então, F vai ser igual a 20 vezes 10. 9 com menos 3, 6. 6 com menos 3, 3. 3 com menos 2, 1. 1 com mais 4, 5. Então, a resposta é 20 vezes 10 a quinta newtons, ou, se eu andar com a vírgula uma casa para cá, aumenta 1 ali. Então, F é igual a 2 vezes 10 elevado à sexta newtons. Qualquer uma dessas duas respostas estão corretas, ok? Vamos resolver a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: a intensidade da força elétrica entre duas cargas elétricas pontiformes iguais, situadas no vácuo a uma distância de 2 metros uma da outra, é de 202,5 newtons. Qual é o valor dessas cargas? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, anota os dados. Ele está perguntando a intensidade da força, certo? Ele está perguntando, não. Ele diz que a intensidade dessa força vale 202,5. Então, eu sei que o F é 202,5 newtons. Situadas no vácuo. Então, ele fala que o K é 9 vezes 10 a nona. Newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. A uma distância de 2 metros. Certo? Ele não me dá as cargas, ele pergunta qual é a intensidade da força elétrica entre duas cargas. Então, ele quer saber qual é o valor dessas cargas. E essas cargas, elas são iguais. Então, eu posso dizer que o Q1 e o Q2 são o quê? Porque elas são iguais. Tudo bem? Vamos substituir na fórmula. Escreve a fórmula de novo. F é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. O F vale 202,5 igual. O K0 vale 9 vezes 10 a nona. Vezes Q vezes Q. Por quê? Porque a gente substituiu o Q1 por Q e o Q2 por Q. Dividido pela distância que é 2 elevado ao quadrado. Beleza? Vou começar passando esse 2 ao quadrado para cá. Então, vai ficar 202,5 vezes 4. Por que vezes 4? Porque 2 ao quadrado é 4. Se ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. É igual 9 vezes 10 a nona, vezes... Quanto que é Q vezes Q? Q quadrado. Q elevado ao quadrado. Vou multiplicar 202,5 por 4. Vai dar 810. Igual 9 vezes 10 a nona, Q quadrado. Esse 9 vezes 10 a nona tá multiplicando, então eu vou passar ele inteiro dividindo. Vai ficar 810 dividido por 9 vezes 10 a nona, igual ao Q ao quadrado. 810 dividido por 9, se eu for fazer essa conta, ela vai dar 90. Vezes 10 elevado a menos 9, igual Q ao quadrado. Agora, eu tenho que tirar a raiz. Só que antes de eu tirar a raiz quadrada, eu vou transformar isso aqui num 9, porque raiz quadrada de 9 é exata. Então, eu vou pegar a vírgula que tá no final aqui e vou andar uma casa para dentro. Se eu andar uma casa para dentro, vai virar 9 vezes 10 elevado a menos 8, porque aumenta 1, ok? Aumenta 1 no expoente. Igual ao Q quadrado. Então, eu vou tirar a raiz quadrada de 9... Vou tirar a raiz quadrada de 9 vezes 10 a menos 8, igual a Q. Então, Q vai ser igual a raiz quadrada de 9, 3, vezes 10 a menos 4. Porque, nesse caso, em vez de multiplicar, eu vou dividir. 8 dividido pelo 2 da raiz quadrada, que dá menos 4 coulombs.
Então, eu sei que Q1 é igual a 3 vezes 10 a menos 4 coulombs, e Q2 é igual a 3 vezes 10 a menos 4 coulombs também. Resolvendo a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: duas cargas pontiformes encontram-se no vácuo. Se elas se encontram no vácuo, então eu sei que K0 é igual a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado, ok? Há uma distância de 10 centímetros uma da outra, então D é igual a 10 vezes 10 centímetros. Depois a gente converte. As cargas valem, e aí ele fornece Q1 igual a 3 vezes 10 a menos 8 coulombs, e Q2 igual a 3 vezes 10 a menos 9 coulombs. Determine a intensidade de força de interação entre elas. Então, ele quer saber o F. Beleza? Como que a gente vai fazer, então, para achar o F? Primeira coisa de tudo, joga na fórmula. F é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Beleza? O F eu não tenho. Se eu não tenho, eu repito. O K0 vale 9 vezes 10 a nona. O Q1 vale 3 vezes 10 a menos 8. E olha, não tem prefixo, estão vendo? Não tem nada na frente do coulomb. Então, eu não preciso converter nada, porque ele já me deu sem ser por prefixo. Vezes um Q2, que é 3 vezes 10 a menos 9. Dividido pela distância, e aí aqui a distância tem que prestar atenção, porque ela tá em centi, então vai ficar 10 vezes 10 a menos 2 metros, ok? Então, vamos lá. 10 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado, beleza? Feito isso, vamos resolver. Joga todo mundo que não é potência para um lado. Então, 9, o 3 e o 3. Vezes 10 a nona, 10 a menos 8 e 10 a menos 9. Vezes 10 a menos 9 aqui. Dividido 10 ao quadrado é 100, ou 10 ao quadrado mesmo. Vezes 10 a menos 4. Por quê? 2 vezes 2, 4. Então, F vai ser igual. Não tenho que cortar. Então, faz lá. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Vezes... Aqui, ó, eu posso cortar esse 10 a nona com 10 a menos 9. Eles se anulam. E aí, eu vou fazer a regrinha das potências. Repito a base... Mantenho quem tá em cima, sobrou só o 10 a menos 8, porque os outros dois eu cortei um com o outro. Menos 2, porque o 2 era positivo, para vir para cima ele virou negativo, mais 4. Então, F vai ser igual a 81 vezes 10, menos 8 com menos 2, menos 10. Menos 10 com mais 4, menos 6 newtons. Essa é a resposta. Quarto e último exercício, beleza? Essa aqui ela é um pouquinho mais complicadinha. Ela exige que vocês tenham um pouquinho mais de interpretação de texto. Mas vamos lá, nada impossível de resolver. 3 pequenos corpos, A, B e C, eletrizados com cargas idênticas, estão dispostos como mostra a figura. Ele está dizendo para nós que a carga de A, a carga de B e a carga de C são idênticas, ou seja, elas são iguais. Então, eu posso dizer que QA é igual a Q, QB é igual a Q e QC é igual a Q. O que facilita, então, significa que isso é uma constante, ele não vai mudar, ok? Como mostra a figura. A intensidade da força elétrica que A exerce em B é de 0,50 newtons. Então, F é igual a 0,5 newtons. 0,50, 0,5 é a mesma coisa.
A força elétrica resultante que age no corpo C tem intensidade D. Então, olha só, ele quer saber a força resultante. Para saber a força resultante, eu tenho que saber a força que A está fazendo em C, mais a força que B está fazendo em C. Eu vou ter que somar essas duas forças. Quando eu somar essas duas forças, a gente vai conseguir encontrar essa resposta, tudo bem? Primeiro de tudo, eu consigo saber a força que B exerce em C e a força que A exerce em C, eu consigo descobrir qual é o valor das cargas. Porque olha só, como que eu faço para achar o valor dessa força resultante? Eu vou somar a força de A em C. A força de A em C é K vezes Q ao quadrado dividido pela distância ao quadrado. Concordam comigo? Por quê? Porque as cargas são iguais. E a fórmula nossa lá não é F igual K vezes Q1 vezes Q2 por D ao quadrado? Se eu fizer Q vezes Q, dá Q ao quadrado. Então, a força que A exerce em C vai ser K vezes Q ao quadrado por D ao quadrado. Mas a mesma coisa vai ser a força de B em C, porque a gente continua tendo que as cargas são sempre Q. Então, K vezes Q quadrado sobre 2, ou sobre D quadrado. Beleza? Mas olha só, eu consigo descobrir quanto que vale K vezes Q ao quadrado? Consigo. Por que eu consigo descobrir quanto que vale K vezes Q ao quadrado? Porque eu tenho essa força, que é a força entre A e B. Então, olha só, substitui na fórmula. F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Tudo bem? Quanto que vale o F? Vale 0,5. Igual, o K eu mantenho, porque ele vai ser uma constante. Então, eu posso deixar ele como tá. Vezes Q, que é ao quadrado. Dividido pela distância ao quadrado. Qual que é a distância entre A e B? 0,4, que também vai ser elevado ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Vai ficar 0,5 vezes 0,4 ao quadrado, porque eu passei isso aqui que estava dividindo, eu passei multiplicando, é igual a K vezes Q ao quadrado. Vou resolver isso aqui, ó. Isso aqui é 0, não é Q. Vou resolver isso aqui e vou achar o valor de Q ao quadrado. O valor da distância eu tenho aqui em cima. E aí, eu consigo achar as resultantes, beleza? Então, vamos lá. Se eu for resolver isso aqui, eu vou ter que fazer primeiro a potência. Então, eu repito 0,5 vezes 0,4 vezes 0,4 vai dar 0,16 igual K vezes Q ao quadrado. Agora, eu vou fazer 0,16 vezes 0,5, que vai me dar 0,08. Então, K vezes Q ao quadrado é igual a 0,08 e sem unidade por enquanto, beleza? Agora que eu sei quanto vale Q vezes, que eu sei quanto vale K vezes Q ao quadrado, eu vou vir e vou substituir aqui, ó. Então, a força resultante vai ser igual K vezes Q ao quadrado, que a gente achou que é 0,08, dividido pela primeira distância, que é de A até C. Quanto que vale a distância de A até C? 0,40 mais 0,10, ou seja, vale 0,5. Mas, aí agora eu vou ver a distância entre B e C. Primeiro lá, o K vezes Q ao quadrado, que é 0,08, dividido por 0,1. Tudo bem? Porque a distância entre B e C é 0,1. Então, a força resultante vai ser igual. Então, a gente vai dividir 0,08 por 0,5. E a gente vai encontrar que essa distância é de 0,16. Mas, agora, eu vou fazer a distância
Vou dividir 0,08 por 0,1. Quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar, então, que isso vale 0,8. Beleza? Então, a força resultante nesse caso vai ser igual à soma de 0,16 mais 0,8. Ou seja, é 0, vamos... Isso aqui vai dar 0,96. Mas notem que não tem a resposta aqui. E sabem por que não tem a resposta? Porque a gente esqueceu de fazer uma coisa bem importante aqui, ó. Que é elevar isso aqui ao quadrado. Eu tinha que ter elevado isso aqui ao quadrado, ok? Então, isso aqui ficou errado. Vamos fazer agora elevando ao quadrado, então, para ver se agora a gente encontra a resposta. FR é igual a 0,08 dividido. Quanto que é 0,05? Ou melhor, 0,5 ao quadrado, ou seja, 0,5 vezes 0,5 é 0,25, mais 0,08 dividido por, quanto que vai dar 0,1 vezes 0,1? Vai dar 0,01. Então, FR vai ser igual. Agora, eu vou fazer essa divisão, 0,08 divididos por 0,25. Essa resposta dá 0,32. Mais, e agora eu vou dividir lá, 0,08 dividido por 0,01, que vai dar 8, ok? Então, a FR vai ser igual a 8 mais 0,32 dá 8,32 newtons. E aí, a gente encontra uma resposta certa, que é a letra E. Beleza, gente?